licença, artigo 5º da Constituição Federal de 88, como se fossem permissões a critério do poder público municipal. De fato, o senhor Daniel Antônio Guerra tomou como seu o direito de dizer quando uma manifestação pode ou não ser realizada. Como subterfúgio, o denunciado mascarou essa arbitrariedade sob o título de que haviam eventos temporários agendados. Salienta-se que tais eventos eram fictícios, uma vez que, como já demonstrado, nem sequer havia licitação em andamento, ou mesmo prevista para um futuro próximo, que justifique tal atitude arbitrária. De fato, a infração é indigna para um ocupante de cargo de prefeito municipal. É necessário sublimar que a violência moral, física e a exclusão contra a população LGBT é uma realidade latente em nossa cidade e também dizer no Brasil em geral. A necessidade de fortalecimento do empoderamento e da conscientização para uma sociedade mais tolerante, com respeito às diferenças, é uma necessidade urgente. Importa salientar que, por não serem aceitos os entendidos como uma sexualidade diferente da heterossexualidade, como a comunidade LGBT convive com uma presença muito forte do sentimento de solidão, o que se acentua por não terem referência de encontros e grupos nos quais possam se comunicar com pessoas e que têm experiências semelhantes e que permitam a troca de vivências. As questões são vividas de forma individual, quando na realidade são ocorrências comumente enfrentadas por pessoas bi ou polissexuais, dentre outras identidades. Nesse sentido, as políticas públicas desempenham um importante papel, seja na manutenção ou superação das opressões de gênero e sexuais. Ou, por outra banda, como exemplo, podem reforçar as desigualdades existentes, quando obstaculizam a realização do evento Parada Livre. Nesse sentido, a publicidade, visibilidade do evento Parada Livre torna-se tão importante para essa comunidade, uma vez que é oposta à mentira e ao segredo, que são facilmente revelados. O fato do denunciado ter proibido a realização do evento na Rua Marquês de Herval é típico de um regime totalitário e antidemocrático, uma vez que se utiliza de atos inconstitucionais e de mentiras para impedir sua realização. É preciso reforçar que, para um segmento populacional estigmatizado, a exemplo da população LGBT, as manifestações públicas, como a Parada Livre, são importantes instrumentos de cidadania, pois não só expressam à sociedade a existência de pessoas com identidades de gênero e orientações sexuais fora do padrão heteronormativo, como são a própria performance dessa população, que se apresenta por meio de uma estratégia discursiva. Nesses eventos, a população LGBT afirma seu direito de ocupar o espaço público, de estar onde estão e de denunciar as deficiências, preconceito, discriminação, falta de acesso a direitos sociais, etc., que a desafiam a estar ali presente em ato público. Denota-se ainda que exista um caráter de cunho político-jurídico na decisão do denunciado de proibir a realização da Parada Livre. Em outras palavras, vê-se um contexto hostil e discriminatório. Essa atitude busca controlar socialmente ou mesmo ocultar o comportamento daquelas pessoas que são julgadas como diferentes. Ações como esta, de cunho arbitrário e ultraconservador, contribuem para restringir os direitos humanos dessa comunidade e que não pode ser aceito no Estado democrático de direito.
Mencionamos ainda que a proibição arbitrária do denunciado levou o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual a ajuizar uma ação civil pública para garantir direito fundamental de uma minoria perseguida. Por meio desta ação, tornou-se conhecimento de que a administração foi alertada por procurador do município a respeito da inconstitucionalidade de se expedir autorização para a realização da parada livre, pois o direito de reunião pacífica é garantido pela Constituição, independentemente de autorização pelo poder público, sendo esse parecer suprimido do processo e substituído por parecer da Procuradora-Geral do município para atender ao interesse do denunciado, como constatado na cópia da Ação Civil Pública número 50.005-43, 2019.8.210010, juntada ao processo. Diante desse cenário, outro caminho não há senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, quando a ocorrência da infração político-administrativa atinente ao artigo 4, incisos 7 e 10 do Decreto-Lei 201 de 1967, no tocante ao ato discriminatório à parada livre, uma vez haver suficiência probatória quanto aos aspectos essenciais de materialidade e autoria. Da conclusão, parecer final da comissão processante. Face a todo exposto, bem como após a instrução do presente processo e tomado por especial referência às provas colhidas no curso deste procedimento, em atendimento ao disposto ao inciso 5º, no artigo 5, no artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, opina esta comissão processante que a denúncia formulada juntamente com o pedido de impeachment em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, seja votado por esta Casa com a seguinte recomendação. Recomenda a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos, com fulcro no artigo 4, incisos 7 e 10 do Decreto 201 de 67. Recomenda a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de desprezo pelo Conselho Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 4, incisos 7 e 10 do Decreto-Lei 201 de 67. Recomenda o arquivamento da denúncia contra o senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de possíveis irregularidades na licitação, por falta de provas que possam enquadrá-lo como infração político-administrativa, previsto no artigo 4 do Decreto-Lei de 201 de 1967. Recomenda a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de ato discriminatório à parada livre, com fulcro no artigo 4º, incisos 7 e 10 do Decreto-Lei 201 de 1967. Consignamos, por fim, o voto em separado do vereador Elisandro Fiuza Gonçalves. Trata-se, abre aspas, trata-se de processo político-administrativo, impeachment de cassação do prefeito Daniel Guerra, recebido por essa Casa, encaminhado pelo cidadão Ricardo Fabres. Em resumo, temos as seguintes denúncias. Na data de 27 de setembro de 2019, Ricardo Fabres de Abreu protocolou junto à Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul denúncia e pedido de impeachment do prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra. Da alegada proibição de utilização dos espaços da alegada proibição
dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. 2, do desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. 3, das possíveis ilegalidades na licitação. 4, ato discriminatório à parada livre. Instruído o feito com a apresentação de defesa escrito pelo senhor prefeito municipal, bem como ouvida as testemunhas de defesa. Deste modo, registro que a matéria do presente processo é regulada pelas disposições do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, o qual dispõe sobre responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Após todas as oitivas das testemunhas e de que efetivamente não se identificou a participação do prefeito numa eventual imposição de crime de responsabilidade ou ainda infração política administrativa. Prosseguindo, dizer que o processo político ou o processo de impeachment haverá de ser necessariamente um método racional legal de determinação da responsabilidade política conforme parâmetros estabelecidos pela Constituição da República. Tem que ler tudo isso ainda? Não haveria garantias para a democracia se pudesse ser de outra forma. Os reflexos práticos dessa configuração são percebidos a. Na exigência de que os comportamentos se caracterizem crime de responsabilidade, possam ser demonstrados empiricamente, meros juízos de valor ou de oportunidade, entre aspas, não constituem um subtrato fático de condutas, entre aspas, incrimináveis. A estrutura acusatória do processo de impeachment presume instâncias distintas e se orienta pela presunção de inocência. Por isso, e porque se trata de procedimento que pode resultar na interrupção de um mandato de prefeito municipal, legitimado pela vontade popular, manifesta em sufrágio universal, abre aspas, não, fecha aspas, não cabe seja instaurado com base em denúncia vazia, manifestamente improcedente. Os crimes de responsabilidade estão descritos no Decreto-Lei 201, em seu artigo 1º, assim descritos. Artigo 1. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. 1. Apropriar-se de bens e rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Presidente, a defesa requer a dispensa da leitura do decreto, por ser justamente o decreto que devemos obediência, e é de conhecimento de todos, já foi lido várias vezes. Então, o artigo 1º, todos os seus incisos, bem como o artigo 4º da folha 3.803, pode ser dispensada a leitura. E certo. Passando a leitura diretamente ao antepenúltimo parágrafo, onde diz os fatos. Dali para diante. A recomendação final, né? 383, os fatos. Os fatos transcritos na denúncia a que se deu origem o presente processo político-administrativo, em nenhuma das hipóteses acima se enquadra. Todos temos, então, que os crimes de responsabilidade e infração política administrativa estão descritas na lei, não podendo haver interpretação analógica, em respeito ao princípio da legalidade e da própria Constituição. Estabeleceu no parágrafo único do mesmo artigo 85 que diz, abre aspas, esses crimes estão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Em conclusão, o processo de impeachment do prefeito Daniel Guerra deve ser arquivado, uma vez que não há crime de responsabilidade e ou infração político-administrativa. Assim, após amplo estudo do presente processo disciplinar, analisadas de conformidade com os fundamentos, estrutura e objetivos do Estado Democrático de Direito, consignados nos artigos 1º e 3º da Constituição, e interpretadas restritivamente para não violar
os preceitos básicos que asseguram a pluralidade e diversidade da manifestação popular, voto contra o parecer apresentado pela nobre vereadora relatora. É o parecer que submetemos ao plenário desta Casa Legislativa. Caxias do Sul, 18 de dezembro, assinam o parecer, então, todo, né? O presidente da comissão, ao seu João Tomé, Elisandro Fiuza, vereador Elisandro Fiuza e vereadora Paula Iores como relatora. Ok. Doutor Vinícius, doutora Cássia, alguma observação mais? A defesa entende que é pertinente somente a leitura agora da página 3809, onde consta o ofício final. Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2019. E o senhor vereador Flávio Guido Cassina, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Senhor presidente, a comissão processante, por seu presidente, no fim assinado, comunica que protocolou, nesta data, o relatório e o parecer final, que tratam sobre a denúncia para apuração de infrações político-administrativas com pedido de impeachment em face do senhor prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, contidas no processo de denúncia, documento externo 365 de 2019. Assim sendo, solicita seja convocada a sessão de julgamento em cumprimento ao decreto disposto no Decreto-Lei 201 de 1967. Respeitosamente, o vereador Alceu João Tomé, presidente da comissão processante. Ok. Pede-se tem que fazer a leitura da página 38 e 10. 38 e 10. Precisa fazer a leitura da página 3810? Que é a convocação do prefeito? Não, foram dispensadas as demais leituras. Demais, ok. Encerrada a leitura. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Nós vamos abrir um espaço agora para o pronunciamento dos vereadores. Aqueles que desejarem poderão se manifestar verbalmente quanto ao processo por até 15 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Só um instantinho, gurizada. Então, repetindo, os vereadores que desejarem poderão se manifestar verbalmente quanto ao processo por até 15 minutos, cada um, sem apartes. Lembrando que durante a posterior votação nominal das infrações, não será permitido declaração de voto. Então, pela ordem, vereador Alceu Tomé. Vereador Frisso, primeiramente, e depois, então, Alceu Tomé. Meu caro presidente, vereador Flávio Cassina, senhoras e senhores vereadores, lideranças que nos prestigiam nesta noite, nestas noites, né? A todos que nos acompanham pela TV Câmara, Canal 16, os que nos acompanham pelas mídias sociais, meus cumprimentos a todos os colegas, vereadores, meus respeitos
a senhora procuradora, aqui do acusado, do senhor procurador, mas inicio, vereadora Paula, vereador Tomé, vereador Fiuza, cumprimentando os senhores e a senhora. O trabalho que realizaram, sem dúvida nenhuma, engrandece esta casa. Tive a oportunidade de ler atentamente o relatório por vocês produzido. Acompanhei audiência por audiência nesta casa. E para quem, como eu, já teve essa função ingrata, entre aspas, de relator, juntamente com a presidência do vereador Edson, com a companhia do vereador Ues, num outro momento onde tivemos 7 denúncias sendo analisadas, a gente tem ideia o que é a dificuldade e quanto se trabalha. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar os 3 colegas e a colega Paula, porque efetivamente, com seriedade, fizeram um belo trabalho. E eu diria que, do ponto de vista das justificativas, dos enquadramentos, dos encaminhamentos dados pela comissão, pouco ou nada a gente tem a agregar. Mas eu gostaria de, politicamente aqui, dar algumas respostas para a sociedade caxiense. Especialmente aqueles que, nesse período todo, e também em outros tempos, distorcem o trabalho da Câmara Municipal de Vereadores com relação aos pedidos de impeachment. E por mais que nós dissemos, ou continuamos falando, que nesta casa nenhum pedido de impeachment nasceu, todos vieram de fora, e na sua quase totalidade dentro do ventre do próprio governo, das suas dissidências, não veio da oposição. Continua se dizendo que essa casa é irresponsável, que aqui é uma turma que quer condenar, quer assaltar o poder e assim por diante, quer fazer um terceiro turno. Então se distorce propositadamente e criminosamente, né, o trabalho que aqui fizemos. E, lamentavelmente, mesmo na oposição, tem pessoas que jogam água nesse moinho. Quando uma pessoa da responsabilidade do ex-prefeito Pepe Vargas vai para as emissoras de rádio, para os jornais, quando o Partido dos Trabalhadores emite uma nota colocando de que o relatório produzido com tanta seriedade está equivocado porque não tem crime de responsabilidade, quando uma pessoa importante para a cidade, como o deputado Neri Carteiro, também vai publicamente emite uma nota e diz que não tem crime de responsabilidade, aí a gente diz assim, mas será que os nossos deputados sabem o que é crime de responsabilidade? Será que isso é atribuição da Câmara Municipal de Vereadores? Ou fazem isso demagogicamente para ganhar um discurso a nível da sociedade e se juntam àqueles que nos atacam de forma irresponsável ao trabalho que aqui fizemos?